Essa questão F, eu quero fazer ela porque ela é um tipo de questão que são as questões que aparecem na prova do Enem, certo? Esse tipo de questão ela é muito comum, ok? E aí tem alguns contextos diferentes, mas sempre nessa mesma ideia, certo? Ó, Marcos é uma criança de 8 anos e que pesava 60 quilos. Ele fez uma dieta e perdeu 30%. Ele perdeu 30% de quê? Ele perdeu 30% de 60 quilos, certo? Então a gente já sabe que ele parte de algo total, ele perde uma parte, certo? Qual é o peso atual de Marcos? Veja que o total é os 60 quilos, ok? Daí, o que acontece? Vocês precisam saber quanto foi que ele perdeu de quilo. Eu sei que ele perdeu 30% dos quilos, mas quanto? Então veja que é a primeira proporção, ou seja, vocês percebem que 60 quilos está para o quê? Está para 100%, que é o quanto ele tinha. Depois, ele quer saber quanto ele perdeu, ou a quantidade de quilos que ele perdeu, que isso faz referência a 30%, certo? Ou seja, na outra regra de 3. Podemos simplificar algumas coisinhas. Se quiser, pode simplificar mais, tá certo? Transformando em fração, ó. Observe os zeros, mas isso é experiência, tá certo? Não se preocupem. E aí vai ficar 100 vezes x, multiplicando cruzado, tá certo? Igual a 60 vezes 30. Então fica 100 vezes x igual a 6 vezes 3, 18, com 2 zeros, 1800. Portanto, x vai ser igual a quanto? Fazendo aqui embaixo. Opa, vou até fazer aqui mais para cima. Deixa eu só subir um pouquinho, pronto. X, portanto, vai ser igual a 1.800 dividido por 100. Então, x vai ser igual a quanto? Como tem 2 zeros em cima, eu posso simplificar com 2 zeros embaixo, ficando 18 quilos. O que o 18 quilos significa? Que agora ele tem 18 quilos. Deus me livre, se ele tiver 18 quilos, lascou. Não, ele perdeu 18 quilos. Então, se ele tinha 60 e ele perdeu 18 quilos, agora significa dizer que ele tem, vai vir para cá, 42 quilos. É o peso atual de Marcos, tá certo? Uma questão bastante interessante e muito boa de ser observada, tá certo? E aí a gente vai iniciando em algumas outras questões bastante boas para essa daqui, certo? Essa primeira questão, eu vou responder ela e aí vocês respondem a H, ok? Que são muito boas também, que diz o seguinte: João acertou 10 questões de uma prova de física. Isso corresponde a 60% da prova. O que é que corresponde a 60% da prova? 10 questões de uma prova de física, certo? Agora perceba, e 2 detalhes. Quantas questões tinha na prova e quantas ele errou? Gente, a prova não tem 10 questões, não? Não, cuidado. Ele acertou 10 questões. E esses acertos dele refere-se a 60% da prova. O que isso significa? Significa dizer que na questão não tem o total. Mas na questão tem o quê? 10 questões refere-se a 60%. O que é 10 questões refere-se? 10 questões representa 60%. Então nós temos uma mesma proporção, só que agora o contexto mudou, tá certo? As informações mudaram. Se a gente sabe que a gente tem aqui do lado questões e aqui o lado porcentagem, vou dividir, tá certo? Mas não se preocupe, é só questão de organização. Veja que quando ele acertou, ou melhor, se ele acertou 10 questões, isso fazia correspondência a 60%. Mas como é que eu vou saber o total? Lembra que o total sempre é representado por 100%? Então, se 10 questões representam 60%, então, em uma porcentagem de 100%, qual a quantidade que isso vai representar? Então, observe que mudou o nosso raciocínio. Por quê? Porque na questão ele não deu o total, mas algo que a gente sempre vai saber que representa o total é o 100%, certo? 100% a gente sempre vai ter, tá certo? Então, ficou outra regrinha de 3. Podemos simplificar algumas coisinhas, ficando
Multiplicando meio pelos extremos, nós temos isso aqui. Nós temos 10 vezes 100, isso aqui é igual a 60x, certo? 60y, desculpe. Portanto, 1, 2, 3, já que é 10 vezes 100, isso aqui vai ser igual a 60y. Portanto, y vai ser igual a quanto? Ó, cuidado com quem eu estou mexendo, tá certo? Veja, esse 60 está multiplicando, vou até inverter, esse 60 está multiplicando, ele passa dividindo, ou seja, 1000 dividido por 60. Isso aqui é igual a y. Então, portanto, nós temos, corta esse zero com esse zero aqui, nós temos aproximadamente, tá certo? Vai ser um valor um pouco aproximado, ok? Nós podemos simplificar, vai ficar 50 sobre 3, ok? Ó, simplificando de cima por 2 e o de baixo por 2, tá certo? 50 sobre 3, isso aqui vai dar aproximadamente 16,666, ou seja, deu um valor aproximado, mas não se preocupem com isso, tá certo? Vamos considerar 17, ok? 17 questões, ele o quê? Ele acertou 10 questões, certo? E a quantidade de questões total é 17. Significa dizer que ele errou quantas? Ele errou 7 questões, certo? Essa questão teve um pequeno erro de construção por conta dessa porcentagem aqui de 60%, tá certo? Mas aí dá para entender o raciocínio através dela, ok? Veja essa questão H, que também trata desse mesmo princípio, certo? Mesma coisinha, ok? Mesma construção que você vai fazer, certo? Ó, essa moça quer comprar uma moto e tudo mais, e aí diz que ela deu a entrada na moto no valor de 5.500. E esses 5.500 corresponde a 65% do valor total, tá certo? Então veja a mesma relação, certo? A gente não tem o valor total. A gente só tem que 65% vale 5.500. Então, qual é o 100%? A mesma coisa está acontecendo aí, tá certo? E nessa questão I, eu ia responder ela, mas eu vou provocá-los vocês também, tá certo? Porque quando ele diz, em uma creche, 40% dos alunos são meninas. E sabe-se que na creche tem 21 meninos, tá certo? Quantos alunos tem na creche? Eita, e aí? E aí? Quantos alunos tem na creche? Veja. Primeira coisa, vou só provocá-los vocês com algumas informações. 40% são meninas. Perfeito. Então, qual é a porcentagem dos meninos? Primeira observação. Certo? Não vou colocar aqui, mas é totalmente intuitivo, né? Já que o total é 100%. Então, pronto. 40% são meninos, então qual é a quantidade de meninos em porcentagem? Por quê? Porque a gente sabe que tem 21 meninos, certo? Se a gente tem uma quantidade de 21 meninos, e olha que aqui não é a porcentagem de meninos, tá certo? É a quantidade de meninos. Vocês concordam que 21 meninos é a quantidade. E esses 21 meninos correspondem ao quê? A porcentagem de meninos que tem, certo? Ah, e qual é a porcentagem de meninos que tem? Vocês vão ver aqui, não vou falar, certo? Se 21 meninos corresponde a essa porcentagem, então o total, que é 100% do total da escola, corresponde a quanto? Vou chamar de escola. Ou seja, nós temos essa outra regra de 3 que é semelhante a H e a G. Após fazer esse raciocínio, sim. Mas o raciocínio dela mudou, tá certo? Para a gente precisar construir essas duas informações. Entretanto, após você saber a porcentagem dos meninos só por essa relação de lógica, através do 100%, aí fica tudo certinho de resolver, tá certo? Mas fica a provocação. Até mais e tchau.